Perguntas certas para detectar mentiras. Esse vídeo é a continuação do vídeo passado sobre como detectar mentiras, e agora nós vamos ver as perguntas certas, que são uma parte essencial para detectar mentiras. Como mencionado, essa técnica para detectar mentiras foi desenvolvida dentro da CIA. Ela foi exposta nesse livro Spy the Lie, por pessoas que trabalharam e desenvolveram essa técnica dentro da CIA. E aqui só relembrando que se vocês não falam inglês, o livro é em inglês, e eu tenho um curso que está com uma promoção essa semana, alunos especiais, tá tudo aqui na descrição. Vamos partir para o vídeo. Então, para que servem as perguntas? O motivo da pergunta é descobrir informação. Só vale a pena descobrir informação relevante, e só se pode descobrir informação se a pessoa for dar informação. Assim, a recomendação é que 1. Só se faça perguntas cujas respostas são relevantes, e 2. Se você suspeita que a pessoa vai mentir, faça perguntas que a pessoa não esteja preparada para responder. Fazer uma pergunta fácil só ajuda a perder tempo e aumentar a confiança da pessoa por ver que a situação está indo bem. Então aqui, nós não queremos perder tempo com perguntas que nós já sabemos uma resposta fácil, que nós sabemos que se a pessoa for mentir, ela consegue dar uma resposta muito fácil. Nós temos que pegar a pessoa, e isso envolve fazer perguntas que as respostas são relevantes e fazer perguntas que a pessoa não esteja preparada. Quais são os melhores tipos de pergunta? Nós vamos ver uma por uma, mas aqui começa com open-ended, abertas, closed-ended, fechadas, presumptive, presuntivas, bait, isca, opinion, opinião, e catch-all, quem pega tudo. Então vamos começar com open-ended questions, as perguntas abertas. Essas perguntas, elas vão dar liberdade para o sujeito responder com os fatos que deseja. É bom para começar uma interrogação, mas não se pode esquecer que você é quem controla a conversa, e a informação verdadeira deve ser ignorada, como nós vimos no vídeo passado, para assim focar em possíveis pontos fracos para as perguntas seguintes. É muito importante, para vocês assistirem esse vídeo, assistir o vídeo passado, pois isso aqui é uma construção, é um complemento do vídeo passado. E ele está aqui na descrição, é só vocês clicarem no link e assistir. Então, um exemplo de uma pergunta aberta é: conte-me o que você fez na noite passada. A gente não está perguntando nada em específico, não está pedindo uma resposta, não está pedindo um sim ou não. Está dizendo para a pessoa escolher tudo o que ela quiser para falar, o que ela quiser ela fala, o que ela não quiser ela não fala. É uma pergunta aberta. Depois nós temos perguntas fechadas, closed-ended questions. E essas perguntas buscam por informações específicas, geralmente com resposta de sim ou não. Por exemplo, você estava em casa na noite passada? E aqui, um grande red flag é quando se pergunta algo de sim ou não e a pessoa começa a responder muita coisa, ou coisas que não têm a ver com a pergunta. Se vocês fazem uma pergunta simples, por exemplo, você estava em casa na noite passada? E a pessoa responde, é complicado, porque, bom, aí tem que insistir mais nisso, porque é uma pergunta de sim ou não. Você estava em casa na noite passada? Sim ou não? Não tem muito o que falar. Depois nós temos presumptive questions, perguntas presuntivas. E, obviamente, elas presumem algo sobre o assunto em questão. Elas são fáceis de responder para uma pessoa inocente. Não tem dificuldade nenhuma se não se está mentindo. Mas para uma pessoa culpada, é necessário tempo para processar e analisar o que já sabe e como a resposta pode impactar o seu plano do jogo de mentir. Por exemplo, o que aconteceu ontem à noite naquele lugar? Presume que a pessoa estava naquele lugar e sabe de algo que aconteceu lá. Aqui nós temos as bait questions, perguntas iscas, que é uma pergunta hipotética. Ela opera inserindo um vírus na mente da pessoa para que ela aloque grande parte do peso cognitivo, determinando tudo que gira em volta desta hipótese, desde sua viabilidade até como responder caso seja verdade. Por exemplo, se eu fosse perguntar para seus amigos, teria algum motivo para eles dizerem que te viram em tal lugar ontem? Ou seja, a pessoa fica pensando, será que tem alguma chance de que os meus amigos falaram algo para essa pessoa? E fica pensando, será que ele sabe de alguma coisa? E, caso então isso seja verdade, a pessoa fica calculando a probabilidade de que isso seja verdade e ao mesmo tempo fica pensando em respostas de como dizer caso isso seja verdade. E se isso for verdade, então o que mais a pessoa sabe? O que isso implica? E essas perguntas, então, elas são muito poderosas porque elas fazem a pessoa perder muito tempo e muita energia cognitiva pensando nisso. E esse é o vírus na cabeça da pessoa. Ela infecta a cabeça e a pessoa fica pensando tudo que gira em volta disso.
E aqui nós temos uma relação entre perguntas presuntivas e isca. Elas são extremamente poderosas. Elas não são perguntas fracas e não são perguntas abertas ou fechadas. Elas são perguntas específicas. E aqui a pessoa precisa sentir que você não tem noções preconcebidas sobre como ela vai responder a cada pergunta. E essas perguntas, elas não devem ser usadas mais do que 2 ou 3 vezes no decorrer de uma interação de 1 hora. Isso é porque elas são perguntas um pouco arriscadas e como elas presumem algo ou tentam pegar a pessoa, se vocês fizerem muito, a pessoa vai se sentir ameaçada, ela vai sentir que vocês estão indo muito sério, que vocês não confiam nela, e é importante ter esse relacionamento de amicabilidade com a pessoa que se está perguntando ou interrogando. Depois nós temos as opinion questions, as perguntas de opinião. Essas ajudam a compreender como uma pessoa se sente sobre um determinado assunto. Por exemplo, o que você acha sobre tal evento? E é muito importante, às vezes, usar essas perguntas para saber aonde que está a cabeça da pessoa em determinado assunto. Mas também é importante, como nós vamos ver depois, que se seja específico com isso, e não deixar uma pergunta muito vaga para que a gente consiga saber exatamente o que a pessoa pensa sobre algo específico, e não sobre um assunto muito geral. Finalmente, nós temos as catch-all questions, que são as perguntas pega-tudo. Elas descobrem mentiras de omissão e servem como uma rede de segurança. Tudo aquilo que a pessoa não falou, agora é a oportunidade dela falar. Então, por exemplo, o que eu não te perguntei que você acha que eu deveria saber? Atenção! Se você pergunta algo, tenha certeza que a pessoa respondeu exatamente o que você perguntou. Caso contrário, insista na resposta direta da sua pergunta. Essa é a fórmula básica. Se vocês perguntam algo, vocês não têm que ficar pensando se a pessoa respondeu algo bonito, algo legal ou algo que faz sentido. Vocês têm que saber que a resposta é a resposta daquela pergunta. É uma resposta daquela pergunta. Se a resposta ela não for exatamente para o que você perguntou, insistam para ter uma resposta direta, uma resposta que corresponde ao que vocês perguntaram. E se a pessoa respondeu, então, de acordo com a pergunta, verifique que a pessoa respondeu por completo. Por exemplo, se vocês perguntam para alguém, você já roubou algo na sua vida? E a pessoa responde, sim, eu roubei um pacote de pipoca quando eu tinha 8 anos. Bom, mas a pessoa também pode ter roubado algo muito maior. Então vocês têm que perguntar, e algo mais? Foi só isso? Porque senão, vocês podem se deixar levar. Porque a pessoa respondeu certo, a pessoa até se incriminou, mas ela usou isso para que vocês vão para outra pergunta, sem perguntar mesmo no foco importante da pergunta. As melhores contrarrespostas. Agora, uma contrarresposta é quando a pessoa responde a sua pergunta e você tem que responder aquela resposta. Seria seguir com a pergunta, uma pergunta de segmento. Então nós temos 3 tipos de avaliação, de exploração e clarificação. As respostas de avaliação, elas são usadas para testar as informações que a pessoa compartilhou. Por exemplo, por que você diz isso? Como você sabe que isso é verdade? Em que você baseia essa informação? Esses são modelos que são importantes para seguir depois que a pessoa responde. Depois nós temos as respostas de exploração. Elas são usadas para adquirir informações adicionais. E elas também são usadas para pegar omissão. Então, por exemplo, nós temos aqui o que mais? Me diga mais. Não entendo. Com essas respostas, vocês podem adquirir mais do que simplesmente o que a pessoa respondeu. E é muito importante, principalmente se vocês sentirem que foi uma resposta boa, insistir nisso para saber se realmente é uma resposta boa ou se a pessoa usou algo muito simples para dar uma imagem de que não está mentindo. E finalmente, nós temos as respostas de clarificação, que são usadas para garantir que você esteja absolutamente claro sobre o que a pessoa compartilhou. Por exemplo, a qual nome da pessoa estava lá. Aqui é muito importante que vocês saibam o que a pessoa está se referindo, porque senão é muito fácil que, se a gente use coisas como ele ou ela, eles usem como, por exemplo, a gente sabe que o Vicente estava lá, mas a gente não sabe se o Gabriel estava lá. Então, vocês perguntam, ele estava lá? E aí tu fala, sim, mas tu está te referindo ao Vicente, que todo mundo sabe que estava lá. Mas eles estavam perguntando sobre o Gabriel. Então é importante saber que está tudo muito claro. Se tiver qualquer espaço para essa dúvida, a pessoa pode usar isso para omitir informação.
Depois temos aqui, diga-me novamente que horas você saiu. Então aqui é importante esse tipo de informação para ter certeza que a história está certa. Ou, é possível que você tenha ficado lá por mais tempo? Para ter certeza que a pessoa ficou lá em tal tempo, em tal período de tempo. Essas são perguntas que a gente vai usar para clarificar, e esses são só alguns exemplos de várias que podem ser usadas constantemente para ter certeza que a informação está clara. Perguntas para evitar. É muito importante que essas perguntas sejam evitadas. Por exemplo, perguntas negativas. Transmite à pessoa a sua disposição de aceitar o não como resposta e até esperar por um não. Por exemplo, você não sabe nada sobre isso, não é? Então aqui a gente já está esperando um não. Depois nós temos as compostas. Em uma pergunta com várias partes, muitas vezes você não pode ter certeza de qual parte da pergunta está desencadeando o comportamento enganoso, e dão à pessoa a oportunidade de responder apenas uma parte. Por exemplo, a que horas você chegou ontem e quanto tempo esteve lá? A pessoa pode naturalmente responder a só uma delas, e a pessoa vai responder a que for menos incriminante. Vagas. São perguntas que permitem uma liberdade excessiva na resposta. Por exemplo, você pode me dar um pouco de sua opinião sobre o que está acontecendo? Aqui é diferente uma opinião sobre algo específico e sobre o que está acontecendo. Sobre o que está acontecendo é muito vago. A pessoa pode responder qualquer coisa. Agora, se perguntar a opinião sobre algo bem específico, aí a pessoa tem que dar uma opinião sobre aquilo exatamente. Observações finais. Mantenha breve, mantenha simples, mantenha um significado único, mantenha direto, não exponha a sua opinião, não exponha o que você acha, não incrimine no processo, mostre-se como tentando ajudar a pessoa, e se a pessoa mostrar sinais de enganação, foque em perguntas nessa área. Esse é o fim da exposição da técnica de como detectar mentiras. Se vocês têm perguntas, podem colocar aqui nos comentários que eu vou responder. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês consigam praticar. Não pratiquem com pessoas que vocês gostam, não pratiquem com pessoas perto de vocês. Pratiquem em situações que realmente vão ser úteis e mantenham esses conhecimentos na sua cabeça, porque talvez algum dia seja útil. Espero uma boa sorte para vocês, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.